rei passou e o gato pôs-se a gritar com todas as suas forças: socorro! Socorro! O senhor Marquês de Carabas está se afogando! Ouvindo os gritos, o rei pôs a cabeça na janela da carruagem. Reconheceu o gato, que tantas vezes lhe tinha levado presentes, e ordenou a seus guardas: vão depressa, socorrer o senhor Marquês de Carabas, vão depressa! Enquanto o pobre Marquês era retirado do rio, o gato aproximou-se da carruagem e disse ao rei: quando meu dono se banhava, chegaram ladrões que levaram suas roupas. Tentei de todas as maneiras impedir o roubo, mas nada consegui. Na verdade, o malandro havia escondido as roupas do dono dele embaixo de uma grande pedra. O rei ordenou imediatamente aos oficiais da sua rouparia: vão buscar uma das minhas melhores roupas para o senhor Marquês de Carabas. As bonitas roupas fizeram sobressair a boa aparência do Marquês. Ele era pobre, mas era bonito. Quando ele vestiu a roupa, da rouparia do rei, ficou bem mais elegante. E o rei convidou a subir a carruagem e tomar parte naquele passeio. O gato, encantado de ver que seu plano começava a dar certo, tomou a dianteira e, tendo encontrado camponeses que ceifavam o prado, disse-lhes: brava gente que ceifais, se não disserdes ao rei que o prado que estáis ceifando pertence ao senhor Marquês de Carabas, sereis todos picados miudinho como carne de rechear pastel. Nossa! O gato, os camponeses ficaram com medo. Ninguém queria ser picado como um carne, E o gato ameaçou. O rei não deixou de perguntar. Quando o rei passou pelos ceifadores, o rei perguntou: a quem pertence esse prado? Todos responderam: ao senhor Marquês de Carabas. Todos disseram juntos: porque a ameaça que o gato fez trouxe medo para todo mundo. Vós tendes aí uma bela herança, disse o rei ao Marquês de Carabas. O Marquês estava lá dentro da carruagem. É um prado que rende abundantemente todos os anos, majestade, respondeu o Marquês. Mestre Gato, que ia sempre na frente, encontrou camponeses que semeavam um outro prado e lhes disse: brava gente que semeais, se não disseres ao rei que essa semeadura pertence ao senhor Marquês de Carabas, sereis todos picados miudinho como carne de rechear pastel. O rei, que passou pouco depois, quis saber a quem pertencia todos aqueles campos que via. Vou mostrar para vocês. O rei passeando na carruagem, junto com sua filha, que era a princesa mais bela do mundo, e junto com o Marquês de Carabas, ele está perguntando, aqui tem camponeses aqui embaixo, e ele está justamente indagando aos camponeses, perguntando a quem pertenciam aquelas terras, aqueles campos tão cheios de plantas, de trigos, trigais. E era o Marquês de Carabas, porque o gato tinha ameaçado todo mundo. Todo mundo tinha que dizer que pertencia ao Marquês de Carabas, certo? Bom, o gato, que ia sempre adiante da carruagem, dizia sempre a mesma coisa a todo mundo que encontrava. Ele começou a ameaçar todos. E o rei estava espantado com os grandes bens que o senhor Marquês de Carabas possuía. Mestre Gato chegou, enfim, a um belíssimo castelo, cujo dono era o ogro. Você sabe o que é um ogro? O que é um ogro? Daquele filme. Monstro. Lembrei, é o Shrek. monstro, é o Shrek. Shrek, Vocês conhecem o Shrek, É. Então, o ogro é um Verdinho, gigante, tia, feio, verde. verdinho, não é? Isso mesmo. E geralmente são muito feios, são monstros. São bravos. São bravos, podem ser. No caso da nossa história do Gato de Botas, esse ogro era feiticeiro. O do Shrek era bonzinho. O Shrek, ele é bonzinho, é verdade. Mas esse aqui da nossa história, ele é um feiticeiro, certo? E o que é que o gato fez? O gato tiveram o cuidado de se informar sobre quem era esse ogro e o que sabia fazer. Então pediu para lhe falar, dizendo: eu não quis passar perto do castelo de tão importante senhor, sem ter a
recebeu tão educadamente como é possível ao ogro, isto é, mais ou menos educadamente. Mestre Gato foi direto ao assunto. Afirmaram-me que vós tendes o dom de transformar em qualquer espécie de animal, disse. Que vós podeis, por exemplo, transformar-vos em leão, em elefante? Isso é verdade? Claro que é verdade, respondeu o ogro bruscamente. E para lhe mostrar, você vai me tirar o leão, o gato pediu. O gato ficou tão apavorado ao ver um leão diante dele, que deu um salto e ganhou os telhados. Algum tempo depois, tendo visto que o ogro tinha deixado a forma de leão, desceu e confessou que teve bastante medo. Garantiram-me também, disse ele, que vós podeis tomar a forma dos animais mais pequeninos, por exemplo, um rato, um gongo. Eu vos confesso que considero isso totalmente impossível. O gato disse ao ogro, né? Impossível? Replicou o ogro. Você vai ver. Sem perda de tempo, transformou-se em um camundongo que se pôs a correr pelo chão. E nem bem o gato enxergou. O que é que vocês acham que ele fez? Ele comeu o ogro. Depois que ele comeu o ogro, aquele castelo não tinha mais dono, certo? Então o gato ouviu o ruído da carruagem do rei se aproximando. Sejam bem-vindos ao castelo do senhor Marquês de Carabas, disse o gato. Que chique. Gato danado, tia, esse. O rei, assombrado, disse: como? O senhor Marquês, esse castelo também é vosso? Espantou-se o rei. Não se pode imaginar nada mais belo do que este pátio e todas as construções que o cercam. Vamos visitar agora mesmo, por favor. O Marquês deu a mão à jovem princesa e, seguindo o rei, chegaram a uma grande sala onde eles encontraram servida uma magnífica refeição. Essa refeição tinha sido mandada preparar pelo ogro, porque o ogro Então a mesa já estava toda posta. O rei então sentou-se à mesa junto com sua filha e junto com o Marquês, senhor Marquês de Carabas. Depois de ter bebido uns 5 ou 6 copos de vinho, o rei disse: não depende senão de vós, senhor Marquês, tornar-vos esposo de minha filha e meu genro. O Marquês, fazendo grandes reverências, aceitou a honra e naquele mesmo dia casou-se com a princesa. O gato tornou-se um grande senhor, né? E nunca mais correu atrás de camundongos para comer, só para se divertir. Vocês perceberam quantos enganos houve nessa história? E como o gato de botas conseguiu enganar a todos e fazer do seu dono um rei. A escritora, a adaptadora, né? Quem adaptou esse livro, a Elizabeth, a Fernanda, aliás, ela criou um poema. E esse poema, no final de cada história desse livro, tem um poema. E esse poema diz assim: o gato é o que dá o pulo, é o que corre na frente e aproveita o momento, o que adivinha, o que sente. O gato é o que de repente come o ogro, engana o rei. O gato é a liberdade. O gato é o que não tem lei. Quem não recebeu de herança um gato, vejam que horror. Falta-lhe algo na vida. Talvez o povo mude. Então, ao final de cada história desse livro aqui, nós vamos ter sempre um poeminha desse para ler para as nossas crianças. E o que é que eu aprendi com tudo isso? Eu achei maravilhoso nesse projeto. Tinha observado a importância das histórias com engano para as nossas crianças. Nesse projeto, nós temos 3 histórias com engano. Uma delas é o Gato de Botas, o outro é a Branca de Neve, né? E o outro é os 7 Cabritões. Certo? E nessa apostilazinha aqui vem a forma de como trabalhar com as histórias com engano e para que é que elas servem. Eu
Eu acho que hoje, mais do que nunca, as crianças precisam de ouvir histórias com engano. E eu entendi de ontem para hoje isso, viu? Por isso que eu repito, nós temos sempre que aprender. Sempre que aprender. Vejam só, quando a criança ela escuta uma história com engano, ela consegue identificar que por trás das ações existem as intenções. A criança ela é muito pura, não é verdade? As crianças são puras de coração, de mente. Elas acham que do jeito que elas amam as pessoas, do jeito que elas se doam, assim elas vão receber em troca. Elas acham isso. E principalmente as nossas crianças hoje, elas precisam aprender que por trás de muitas ações tem uma intenção. E muitas vezes a intenção é má. Então as histórias com engano, elas são importantíssimas. Porque a criança agora vai entender que o gato de botas, ele praticava uma ação, mas por trás ele tinha o quê? Uma intenção. Ele enganava para poder então conseguir alguma coisa em troca, até conseguir fazer seu dono ficar rico. E a gente precisa fazer as crianças entenderem isso em uma época onde nós estamos vivendo a pós-modernidade, onde as crianças têm o mundo aberto através de livros, através da internet, através de tudo. As crianças precisam aprender que elas podem ser enganadas por alguém. Que elas podem ser enganadas por alguém. E se a gente não trabalha esse tipo de conto, esse tipo de história, não vai desenvolver nelas esse senso de cuidado que a gente deve ter por trás do ser humano. Que tipo de intenção alguém que me deu uma bala pode ter, né? Por exemplo, né? E quantas crianças perdem a própria vida por conta de uma bala? Porque a intenção da pessoa era muitas vezes sequestrar a criança.